Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Como se mede o impacto de uma trajetória? Seria pela extensão de terras? Pela produtividade das safras? Pelas ideias plantadas que germinam além da porteira? No caso do nosso convidado de hoje, a resposta pode estar no cruzamento de todas essas dimensões e mais algumas que só o tempo consegue revelar. Engenheiro agrônomo formado no Rio Grande do Sul, Ricardo Arioli encarou, ao lado do irmão, a missão de desbravar o Centro-Oeste quando Mato Grosso ainda era, para muitos, um ponto de interrogação. A aposta era ousada, uma fazenda sem estrutura em uma cidade com ruas de terra e poucos habitantes. Mas o que para alguns parecia um risco virou capítulo central da virada do agro brasileiro. Com quase 40 safras de soja colhidas desde então, o Arioli viu Campo Novo do Parecis transformar-se em vitrine de tecnologia tropical. Sem aumentar a área, ele intensificou a produção. Pecuária integrada, irrigação, milho, girassol, sorgo e produtividade, que dobrou em relação às primeiras colheitas. Mas ele não parou no campo, fez da comunicação uma extensão da lavoura. Criou o programa Momento Agrícola há mais de 30 anos, levando informação de qualidade aos 4 cantos do país, com a mesma paixão com que lida com a terra. Um comunicador nato que também é articulador de pontes entre o Brasil e o mundo, promovendo visitas de diplomatas e produtores rurais para mostrar na prática a sustentabilidade do agro brasileiro. Neste episódio, você vai ouvir mais do que uma história de superação. Vai conhecer um personagem que uniu vocação, visão e voz para ajudar a escrever e a defender o futuro do agronegócio nacional. Ricardo Arioli, meu amigo, te encho o saco muitas e muitas vezes. Vamos marcar um dia para a gente bater esse papo, contar um pouco da tua trajetória, falar do teu trabalho, não só no campo, mas extracampo também, que é sensacional, né? Você é um dos grandes comunicadores do agro, né? Há muito tempo, né, cara? Dá aula disso na prática, literalmente. E eu queria te agradecer, cara, por estar aqui no podcast do Patrone e aceitar esse convite no meio de um evento, né? A gente está aqui durante o congresso da Abramírio, é o lugar oportuno para a gente falar sobre o agro, falar sobre comunicação e, claro, bater esse papo. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Nossa, Patrone, eu que agradeço a oportunidade. Realmente faz tempo que a gente planeja, né, fazer essa conversa, esse bate-papo e nunca dá certo, né? Agora, dito por você, me envaidece muito, né? Porque você sim é uma referência, né, de comunicação no nosso agro. Me lembro quando você veio participar da nossa Bienal dos Negócios da Agricultura, né? Eu falei para o Pedro e para você, digo, vocês têm que se mudar para o Mato Grosso, que as coisas estão acontecendo aqui, né? Você veio lá de onde? Acho que Campo Grande. Campo Grande, né? E realmente vocês encararam e eu acho que foi uma mudança legal, né? Porque o Mato Grosso, olha, olhando para trás, né? Daquela primeira Bienal lá que foi em 2007, cara. 2007. E hoje, 2025, quase 20 anos, né? Tu não fica velho, cara? Como é que é esse negócio? Mas fica, mas a tecnologia vai crescendo. As pessoas, a tecnologia está nos olhos, as pessoas vão enxergando a gente mais novo. Olha, mas é isso mesmo. A última vez que acho que a gente gravou uma entrevista foi você no teu programa, no Momento Agrícola, né? E a gente falou, eu lembro que eu recordei justamente isso, né? Que você foi a pessoa que mais nos provocou, tanto o Pedro quanto a mim, quanto a diretoria do Canal Rural na época, para fazermos essa mudança definitiva. A gente passou a vir muito para Mato Grosso, pela Bienal, na época ainda tínhamos a AgriShow Cerrado, né? Tinha a edição em Rondonópolis, e assim a gente tinha uma rotina frequente para cá. Um projeto do Canal Rural na época, o BBB da Soja, Lavouras do Brasil, em 2009, e aí 2010 veio efetivamente nossa mudança. Lá se vão 15 anos, né? De Mato Grosso, lá se somamos 15 anos, e cara, foi sem sombra de dúvida, para mim, acredito que o Pedro também, para o próprio Canal Rural, a melhor mudança, né? Porque aqui a gente não só vê acontecer, a gente participa desse acontecimento, né? Isso é diferente, né? Eu acho que essa, assim, já que vamos começar a conversar, né? Essa é uma oportunidade inegável da minha geração, né? De ouro, uma oportunidade que a gente inimaginável até. Eu formado engenheiro agrônomo, né? Nos anos 80, ali no Rio Grande do Sul. Meu pai já era produtor de soja lá, trigo e tal. Meu irmão também, né? Engenheiro agrônomo. E nós íamos para o Centro-Oeste atrás de aumentar a área de produção, com a ajuda do pai, né? Nos ajudou a comprar uma fazenda aqui e tal. E depois vendeu a dele e foi morar na praia. O exit dele foi legal. Passagem do bastão.
E a gente não tinha a mínima noção de que nós chegaríamos onde nós estamos hoje. O desafio foi muito grande, nós não tínhamos noção do desafio. Eu converso muito com meu irmão Rogério, aliás, é graças ao Rogério que cuida da fazenda lá no dia a dia que eu posso sair e me dedicar a outros projetos, né? Eu devo muito ao meu irmão. E agora imaginar isso, que a gente chegaria nesse nível, né? 3 safras por ano, integração, lavoura, pecuária, milho, etanol de milho. Uau! Né? Que coisa! Eu acho que ninguém imaginava esse futuro, né? Do Centro-Oeste do Mato Grosso. Cara, é sensacional e é uma história viva, né? Acho que isso é mais fantástico para quem vem para Mato Grosso, depois da jornada que vocês trilharam, né? E esse desenvolvimento todo, o tamanho que virou o estado, o tamanho que virou mundialmente a nossa produção. Porque realmente é interessante, porque é uma história viva. Então você consegue dialogar, conversar com as pessoas que fizeram parte dessa história, que começaram essa transformação, né? Muitas começaram essa transformação, e isso também tem um valor inegável. Aproveitando que você falou que você se formou e depois veio para cá, me fala um pouquinho da tua origem, né? Você é de onde ali no Rio Grande do Sul? Sotaque não nega, evidentemente, o chimarrão também não. Você é de onde do Rio Grande do Sul e sempre na agricultura, né? Sempre com o pé na terra. A minha família, a família da minha mãe é de Erechim. Eu e meu irmão nascemos lá e meu pai era funcionário público, engenheiro agrônomo da Secretaria da Agricultura, lá do Rio Grande do Sul, e ele foi transferido para Passo Fundo, que já era um polo na época maior, né? Eu de Erechim, então a gente se criou lá em Passo Fundo. Eu fui novinho para lá, com 4 anos, o Rogério tinha 2, então, apesar da gente ter muitos parentes em Erechim, a gente não tem muita convivência lá mas foi Passo Fundo mesmo. Meu pai começou a produzir nos anos 60, né? Comprou uma fazenda lá em Sociedade, produzia mais trigo, depois entrou a soja nos anos 70, né? Enfim. E aí os 2 filhos se formaram agrônomos, né? O pai plantava soja e trigo e soja, aquele binômio que deve voltar no Rio Grande do Sul e tal, né? Deveria. Mas depois, então, ele começou a ver que os 2 filhos estavam interessados na agronomia. E a fazenda lá não era muito pequena, mas também não era muito grande, né? E nós começamos a viajar para conhecer o Centro-Oeste, né? Onde as oportunidades de compra de terra eram melhores. A terra era barata, bem mais barata que lá no Sul, era 10 para 1, mais ou menos. Daí acabamos comprando uma fazenda em Goiás, Jataí. Comprou uma fazenda errada, porque eu me formei, né, ali naquele meio tempo. E eu fui fazer uma pós-graduação lá em Santa Maria em bovino de leite, né? E eu estava muito focado nisso. É uma atividade nobre, a bovinocultura de leite, mas é uma atividade penosa, né? Tanto que no Centro-Oeste não é o caso do leite, ainda não chegou o leite, né? Como deveria ser. Daí começamos a plantar por ali, a fazenda não era muito grande, eu casei, e aí fui morar em Jataí com a minha esposa, né? Nós vimos que nós tínhamos perdido muitas oportunidades de ampliar a nossa área de produção, talvez a gente não estava muito bem colocado. Resolvemos vender a fazenda em Jataí, tivemos sorte, nós vendemos a fazenda, o comprador pagou à vista. Foi na época do Plano Collor, quase que o nosso dinheiro fica preso, né? E aí nós viemos para Mato Grosso. Achamos essa fazenda em Campo Novo, era uma fazenda que não tinha nenhuma estrutura, nunca tinha sido plantado antes, uma areazinha lá com arroz. E esse ano nós colhemos a nossa 38ª safra de soja lá. O meu pai, quando veio para conhecer a fazenda, porque ali a decisão foi nossa, minha e do meu irmão, né? Que ano foi isso daí? Então, em 87 nós compramos a fazenda, né? Em Campo Novo do Parecis. Meu pai veio visitar, porque ali foi uma decisão nossa, né? O meu pai tinha ajudado a comprar a fazenda em Goiás, mas depois ele se aposentou e ajudou ainda, claro, né? Mas não era mais o dia a dia, não era mais com ele, era nosso. Era nosso. Daí nós compramos essa fazenda, o pai achou que nós ia quebrar. Nós realmente quebramos, né? Na primeira, porque veio o Plano Collor, prendeu o dinheiro e tivemos que ir para a securitização e a gente estava longe de tudo, não tinha estrada, é uma coisa. Campo Novo era uma cidadezinha de talvez uns 2, 3 mil habitantes, não mais do que isso, algumas casas de madeira, né? Hoje é uma bela cidade, mais de 40 mil habitantes, né? Um desenvolvimento ultra rápido. E ali, normalmente a gente ouve, né, a diferença de preço da terra no sul e depois para Mato Grosso. Vocês passaram por Goiás. De Goiás para cá, ainda conseguiram, né, trocar por mais de um? Sim, porque ali Jataí é uma região muito valorizada também, né?
Então, ali em Jataí, nós tínhamos, 600 hectares e nós acabamos comprando quase 3 mil ali em Campo Novo, na época. E a primeira safra foi troca. o quê? A primeira safra já foi soja, porque tinha uma área de pastagem, né? E normalmente nessa época a primeira safra era arroz. Então nós plantamos arroz e soja. Desde o primeiro ano já entramos com soja. Não produziu lá muito bem, mas fomos sobrevivendo, nos defendendo, né? Juventude, éramos jovens, né? E tínhamos vontade de trabalhar. Era isso que nos levou lá para crescer e produzir, e aconteceu. 2 agrônomos testando na prática, né? Exatamente tudo que aprenderam, desafiando as teorias e as realidades. O Arioli, hoje vocês plantam a mesma fazenda, a mesma área? É a mesma área. Nós não crescemos por conta, talvez, de alguns fatores, né? Primeiro que logo no primeiro ano nós tivemos esse problema com o Plano Collor. Isso aí demorou para se resolver. A gente ficou inadimplente no banco, aconteceu com todos os produtores, né? E então, assim, não tinha lucro, a atividade suficiente para a gente comprar mais área. Claro que nós perdemos várias oportunidades de ampliar, né? Por conta disso. Mas volta e meia, quando a gente conversa, o Rogério e eu, sobre essa possibilidade que a gente acabou não fazendo, né? Eu digo, mas veja bem, né? Quantos vizinhos foram embora quebrados, né? Como a gente fala no jargão aí. Não conseguiram se manter. Nós estamos lá ainda, produzindo, né? E muito mais do que a gente imaginava, né? Tem o milho, já fomos produtores de algodão, girassol, agora entramos firme na integração com a pecuária. A pecuária já, em 5 anos, ela se tornou 30% do nosso faturamento bruto. Olha que as oportunidades, cara, que tem, né, no tal do Mato Grosso. Agora vai vir o sorgo, eu tô vendo a imagem aqui, né, no Congresso. Então, estamos lá, né? Os pulses, a segunda safra. É um celeiro também de oportunidades, né? E é legal, você falou assim, nós não crescemos, assim, não cresceram em extensão, vocês intensificaram a fazenda e intensificar a fazenda, quando bem feito, que é o caso de vocês, significa aumento de rentabilidade. Esse é o caminho que muitos produtores talvez ainda não enxerguem ou não implementem na prática. Vocês são exemplos de quem tem conseguido percorrer essa trajetória com certo sucesso? Nós estamos sempre buscando oportunidades de aumentar as opções dentro da fazenda, né? A pecuária de corte foi uma, nós saímos do algodão, porque é uma cultura muito cara para o tamanho da nossa área, né? Aí você tem que ter investimentos fora, tipo uma descaroçadeira. Aí se você coloca uma descaroçadeira ou entra de sócio de uma, aí não tem como sair mais, né? E o algodão teve lá seus anos ruins também. É uma cultura de custo de produção muito cara. Se você toma um revés, você não sai plantando soja. Você tem que fazer outra coisa. Então, nós saímos do algodão, já estava na hora de comprar outra coletadeira, custa $1,5 milhão, né? Aí a gente meio que... Estamos sempre avaliando a possibilidade de voltar, né, no algodão. Que é uma cultura rentável e é boa para a soja, né? Nessa rotação aí, uma parte da área talvez, né? Mas, enfim, aí a segunda safra de milho, depois teve o girassol, nós entramos com irrigação também, nos anos 2000, a gente irrigou agora, por último, recria a pasto irrigado, uma coisa nova, assim, para nós também, né? Funciona bem, recria, você coloca uma área de 140 hectares, Patrone, teve uma hora lá que nós estávamos com 1.400 bezerras. Esse é o potencial, né, da integração lavoura-pecuária. A foto é uma coisa fantástica. No coração do Vale do Guaporé, o município de Pontes e Lacerda desponta como um polo agropecuário em plena expansão. Com rebanho bovino de peso e milhares de hectares destinados ao cultivo de grãos, a região mostra que tradição e inovação caminham juntas. É a força do campo em movimento, onde quem produz cresce com tecnologia e quem investe prospera com oportunidades. E é neste solo fértil que a Oeste Rural Show consolidou-se como a maior feira de negócios agro do Vale do Guaporé, movimentando mais de 720 milhões de reais nas 4 primeiras edições. Com o agro conectado ao digital, a sustentabilidade e as novas oportunidades, a 5ª edição da feira prepara-se para ser mais uma vez uma grande vitrine de negócios para o setor. E você não pode perder. De 27 a 30 de maio, no Parque de Exposições de Pontes e Lacerda, Oeste Rural Show 2025. Realização: Sindicato Rural de Pontes e Lacerda.
Arioli, queria que você falasse um pouco do momento que a gente vive antes de eu ir para uma outra seara aqui da bate-papo com você. Na tua avaliação, você que é um cara conhecedor, né? Está sempre antenado ao que vem acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, evidentemente, que tudo se intercala. Qual a tua avaliação sobre o cenário que a gente está vivenciando hoje, né? Tensões geopolíticas, foi inclusive tema aqui, né, de um dos painéis aqui, dos painéis aqui desse Congresso da Abramilho. Tensões geopolíticas, guerra comercial, temos a situação Ucrânia e Rússia que se perdura, né? Enfim, a Europa com as discussões aí que muitas, né, vão contra, né, o que a gente faz, né? Ou seja, colocam por terra todo o avanço sustentável que o Brasil tem, o exemplo, até ignoram isso. Então, queria que você trouxesse um pouco numa leitura global de tudo que vem acontecendo. São tempos, mudanças significativas, né, muito rápidas. Nós já passamos por essa questão no primeiro governo do Donald Trump e foi bom para nós, né? Essa vez nós estamos passando também, a gente esperava que o preço da soja subisse mais, mas não subiu. Tem um regulador de preço aí, o câmbio é um regulador de preço, Chicago é outro, e tem o terceiro perna do tripé, que é o prêmio, né? Então sobe a soja, cai o freio. Sobe a soja, cai o dólar. Cai a soja, sobe o prêmio. Então o preço está se mantendo meio que estável aqui no Brasil por conta disso, né? Tá bom. Novos mercados podem se abrir? Acho que sim, né? Apesar dos Estados Unidos estarem negociando com a China agora, para o chinês, o americano não é um fornecedor confiável. Ele é um mercado necessário, porque eles têm que vender os produtos deles lá para os Estados Unidos também, que tem poder aquisitivo e tudo mais, mas não é um fornecedor confiável, até por conta dessa questão ideológica, né? E o Brasil é um fornecedor confiável. Toda a soja que nós aumentamos nos últimos 10 anos foi os chineses que compraram. O Mato Grosso não seria. Nós temos que ter essa humildade também de enxergar as coisas, né? Eu vejo nos WhatsApps aí, China, não vamos mais, que não sei o quê. Cara, olha a China, bicho. Se não fosse a China, o Mato Grosso talvez não existisse nessa dimensão que nós estamos hoje, né? O milho agora estão importando um pouco, mas é o algodão, a soja, a carne, né? Frango, suíno. Cara, os caras são parceiros, né? Eu acho que nós temos que deixar um pouco do medo de lado de conversar com os chineses, né? Muita restrição, talvez porque a gente não entenda a língua, não sei, de conversar mesmo nas entidades, eu vejo isso, e nós temos que ir para lá, cara, vamos fazer a parceria, né? Talvez o baixo carbono esteja ali, a soja de baixo carbono, a carne, eles querem isso porque eles sofrem pressões, né? E hoje eles não querem ir para o mesmo rumo da Europa, porque para eles não é bom, eles precisam da nossa... Não podem restringir compra, né, do fornecedor tipo o Brasil. O medo que nós temos que aconteça alguma coisa com eles, né? Se eles pararem de comprar soja, não vão fazer isso, né? Vai ser um desastre, mas também é um desastre para eles se nós pararmos de fornecer, né? É uma dependência mútua que nós temos, né? Bom, sobre a Europa, cara, é lamentável, mas a Europa não sabe ou não quer ver a transformação nos últimos 10 anos do nosso agro no Centro-Oeste. Nós mudamos, nós não somos mais, não precisamos mais de área nova, apesar de termos o direito de abrir, isso é inegável, tem que ser mantido, né? E eles só falam isso há 20 anos, né? Desmatamento, não é mais isso. No Mato Grosso, o Centro-Oeste mudou, né? E o discurso deles não mudou. Então nós somos uns desconhecidos completos para eles, né? Eles não sabem o que está acontecendo aqui. 2 anos atrás, a CNA tem um projeto de levar diplomatas para estados, né, diferentes. Nós começamos a planejar a saída lá no Mato Grosso em 2019, veio a pandemia, conseguimos levá-los em 2021, por aí, pessoal. Embrapa de Sinop, você conhece muito bem. Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Aí vamos numa fazenda depois da Embrapa, que é a ciência, né? Vamos numa fazenda mostrar a coisa acontecendo na prática. Os caras voltam de queixo caído. Eles não têm ideia. Não têm ideia. O Adido Agrícola da Holanda, aqui no Brasil, que eu fiquei amigo dele, né? Conversamos quase toda semana. Eu segurei a câmera para ele gravar um negócio em holandês com o gado atrás e a floresta, ele maravilhado com o que ele estava vendo, né? Mas os europeus, eles acham que, de certo, não sei, eles querem mandar no mundo, não sei qual é a dos caras, bicho. Outro dia eu estava conversando com o pessoal da Noruega,
todo respeito para a Noruega, né? Todo respeito, os noruegueses, a história. Mas o dinheiro que eles põem no fundo Amazônia, 1 bilhão, que o país que mais botou, tá vindo da onde? É o petróleo, cara. Entendeu? Então, o mínimo que eles deveriam fazer por nós, né, com uma questão de respeito, é entender o agro brasileiro e não vir aqui dizer que vão botar dinheiro para acabar com o desmatamento. Olha aqui o que está acontecendo aqui. Né? Entender o que está acontecendo. Então, quem vem e visita, agora no mês de junho eu vou receber uns argentinos. Eu sempre levo lá na FAMAT, você vê o pessoal lá, o AgriHub, chineses. Hungria, da Hungria vieram 2 grupos já, né? A Argentina eu acho que é o 4º grupo que vai vir. Estados Unidos vem todo ano passado vieram 3 grupos, né? Esse ano já vieram 2. O Mato Grosso, o Brasil virou vitrine. E nós, Patrone, nós estamos aprendendo a desenvolver a agricultura no clima tropical. Eu estou falando dos últimos 10 anos. Vamos botar um pouco mais, 25. Isso não é nada. Em termos de tempo, e comparado com o que já se faz na Europa, né? Algumas centenas de anos, com o que se faz na China, né? E o que se faz até nos vizinhos, aí, Argentina, sul do Brasil, era uma outra agricultura. Nós estamos aprendendo aqui com a agricultura tropical. E eu acho que só vai vir boa notícia, viu? Pois é, porque se a gente está na fase de aprendizado e já conseguimos tudo que conseguimos, né? Olhando adiante aí, realmente a gente tem um cenário mais do que promissor para melhorar ainda mais do que já está muito bem feito, né? Agora você falou um ponto importante, né? Que muitas vezes parece que eles não estão querendo ver, né? Não querem entender a nossa realidade, a nossa produção sustentável, até por questão do protecionismo, evidentemente, né? Para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, que eventualmente não fiquem muito atentas às notícias do agro. Eu queria a tua opinião, Arioli, sobre de que maneira a gente consegue driblar isso. Um dos pontos é justamente trazer as comitivas para cá, como você faz muito bem. A tua agenda, eu não sei quantas vezes você faz isso por ano, mas você está sempre com várias turmas aí, né, e conhecendo a campo, botando o pé no barro, que é o que a gente costuma dizer. Eu acho que é o principal, a maneira mais eficaz de realmente mostrar na prática o que acontece. Mas não dá para trazer todo mundo, né, e tem toda a questão logística aí por cima. Qual que é o caminho para que a gente gradativamente consiga aparando uma aresta aqui, a outra ali, ou isso é algo utópico, a gente não vai conseguir? Olha, é difícil, né? A gente conseguir, é um trabalho constante, tem que ser um trabalho constante. A Apex faz um bom trabalho nisso, a CNA tem uma parceria com a Apex para ir para a Europa. Eu fui lá em Bruxelas, já tinha ido antes por conta da AproSoja, né? Depois a AproSoja deu uma parada, infelizmente, na AproSoja Mato Grosso, agora parece que estão retomando as visitas, as informações. É isso, cara. É ir lá, mostrar, tal. A certificação pode ser um caminho, né? Mas a certificação tem custo, não é para todos os produtores, não é uma coisa que uma associação possa fazer, porque ela é excludente, nós temos que incluir todo mundo. Aí nós começamos em 2011 na ProSoja Mato Grosso com o Soja Plus, né? Que é uma melhoria contínua, botamos todo mundo para dentro e mostramos, para você ficar legal em tudo, agora chama Soja Legal lá no Mato Grosso, né, esse programa, você tem que fazer isso. Vinha o Senar com os treinamentos gratuitos, né, saúde e segurança do trabalho, que QPI usa na oficina, QPI usa na aplicação de defensivos, onde é que guarda os defensivos, tem 300 regras nas normativas todas, né, e esse programa de melhoria contínua leva essas regras para os produtores. Esse agora é o meu desafio lá na CNA. A CNA me chamou, depois que eu fui o presidente lá da comissão, comecei a falar no programa esse de melhoria contínua, né? E agora a CNA, o Senar, né? Parceria com a CNA, ele está montando um programa nacional para levar essa informação do compliance, né, legal e ambiental para todos os produtores do Brasil, não só os produtores de grãos. Esse é um negócio gigantesco, né? Então, nós estamos trabalhando para isso. Eu acho que esse é um caminho, porque você prepara o produtor para uma eventual certificação. A certificação é decisão dele, do produtor. Se tiver um prêmio, ele vai fazer. Se não tiver, ele vai analisar os custos que precisa, né? E talvez não queira fazer. Mas ele está preparado. Mas ele vai ter ajuda gratuita do Senar, né? Nesse programa Senar ESG, que a gente está lançando aí. Já estamos em alguns estados, vai começar agora, né? Em outros e tal, e eu acho que vai ser um caminho, você botar todo mundo num nível de compliance legal que é necessário, né? No gado é a rastreabilidade, também por questões sanitárias, na soja é tantas normas e legislações que a gente tem que obedecer, né?
E o produtor precisa de ajuda para isso. E aí a gente pode ir comunicando, né? Olha, esse ano mais tantos milhões de hectares estão no nível de compliance X, Y, Z e tal. Vamos indo. Legal, cara. É legal que você traz um exemplo de uma iniciativa, de mais uma iniciativa, né? Eu fiquei pensando enquanto você falava, quantas iniciativas muito boas a gente tem, né? Em cada uma das cadeias produtivas, né? Se a gente juntar tudo, é muita coisa sendo feita ao mesmo tempo, né? Acho que isso é muito legal também, de encontrar uma maneira de trazer essas informações, levar essas informações lá para fora, mas que as pessoas realmente prestem atenção no que está sendo feito. Acho que é sensacional. Você falou da CNA quando você estava na Câmara. Me fala, hoje fala um pouquinho do que você está fazendo hoje, porque cada vez você está assumindo uma coisa aqui, puxando outra, trabalhando aqui, trabalhando ali, é um polvo. Pois é. Mas enfim, eu por indicação da FAMATO, né, pelo Normando lá na FAMATO, eu fui presidente da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas durante 3 anos quase. Aí em abril entrou o André Dobashi, né, que é um baita cara, o André tem o maior respeito. Já passou aqui pelo podcast também. O cara é gente muito boa. Fiquei feliz, né, porque a gente viu que ia ter uma continuidade do pensamento. E aí eles me propuseram esse desafio aí do ESG Senar, né? Estamos trabalhando nisso. Agora eu recebi um outro desafio da CNA, a COP agora em novembro, né? E eles me pediram para organizar roteiros de visitas a propriedades no Pará. Estou estudando o Pará por muitas horas durante o dia, né? Para identificar os locais que a gente pode levar. Eles querem levar os diplomatas, é o que a CNA, é o programa da CNA. E provavelmente 2 grupos de imprensa internacional. Então nós estamos trabalhando nesses roteiros, junto com a federação lá do Pará também, a FAEPA, né? Eu devo ir para lá agora, daqui a umas semanas, percorrer as fazendas que nós selecionamos e os locais de visitas para olhar, né? Para ver como é que é, né? Como é que não é, se tem. Jornalista é muito criterioso e observador, então a fazenda tem que estar num nível de compliance mínimo, né? Digamos assim, para que a gente leve as pessoas a visitar. E aí eu tenho feito isso. Agora também assumi uma outra função na diretoria do SESB, né, o Comitê Estratégico Soja Brasil, que promove o Desafio Nacional de Máxima Produtividade, que eu acho que é um baita negócio, porque é o contrário dos americanos, né? O pessoal lá que foi campeão de produtividade de soja, de milho, eles não contam qual é o segredo deles. E o SESB é tudo aberto, é incentivar o pessoal a fazer a mesma coisa que o campeão fez, ou analisar pelo menos os campeões, conhecer, isso aqui está dando resultado, isso aqui não está dando, vamos fazer na minha aqui para experimentar e tal. E a produtividade do SESB, né, dos inscritos, ela é incrível, tem aumentado ano a ano, tem aumentado o número de inscritos também. Esse ano, eu ainda não tenho as informações, né, vai ser no mês que vem agora, no Canal Rural, lá o resultado, né, do Desafio Nacional de Máxima Produtividade, mas o número de lavouras que colheram acima de 100 sacos por hectare de média aumentou muito, né? Nós tivemos um campeão, 125 sacos no ano passado. Olha o potencial que a soja tem. E esse é o produtor brasileiro, patrão. O produtor brasileiro não quer ficar para trás, cara. O produtor, principalmente do Centro-Oeste aqui, que o desafio é maior por causa de logística, o que nos salva é tecnologia e produtividade. Então, o que mais que tu quer, né? Tem que ter um esforço, uma iniciativa aí, que é o SESB, né? De mostrar quais são as tecnologias que estão funcionando para que mais gente adote e vamos tocar esse troço. Excelente, né? Cara, excelente. Bateu uma curiosidade, tua primeira safra de soja em Mato Grosso, você colheu quanto? Você chegou a comentar. E a desse ano foi quanto ali? Nós colhemos 36 sacos de média. Esse ano a nossa média lá é de 72, se eu não estou enganado. Dobrou. Dobrou, né? Dobrou. E aí temos esse potencial, né? Várias fazendas que participam do desafio. Alguns talhões, 90. Hoje é normal isso, né? Legal, cara. E acho que esse número, né? Essas realidades, elas sintetizam todo esse avanço, toda essa dedicação do produtor e da tecnologia, de todo mundo que está envolvido na cadeia produtiva em fazer melhor. Só porque você citou aqui a COP, qual a tua expectativa com a COP? Posso ser sincero? Seja sincero, porque eu imagino o que você vai dizer. Eu já participei de algumas COPs, né? Junto com o Blairo Maggi, governador, a ProSoja foi lá para Bali, depois fomos lá na Dinamarca, né? Estive também na do Rio de Janeiro, né? Na Rio mais 20, né? E fui na de Glasgow também. Cara, eu acho que é um circo. As pessoas vão lá reivindicar isso, reivindicar aquilo.
as decisões que têm sido tomadas na COP não são cumpridas por quem tem o dinheiro para cumprir, mas nós temos que participar, sabe? Eu, por mim, não iria. Claro que agora, sendo CNA, temos que ir. Não tem a dúvida disso, temos que fazer alguma coisa. E ainda mais no Brasil. Só que nós vamos levar cacete. Ou vai vir aqui apontar o dedinho para nós, né? Porque nós não nos organizamos na comunicação, aquilo que você falou, várias entidades têm vários projetos bons. Por que nós não temos um projeto único, né? Tipo esse do Senar aí, tem o recurso para visitar as fazendas e tal. Então rola um certo ciúme aí entre as entidades que deveríamos humildemente rever, né? Mas tem que ir, cara, tem que ir, não tem outro jeito. Vamos ver o que vai virar. Eu não espero muita coisa, não. A COP é um mal necessário, tem que participar, mas eu não espero muita decisão favorável ao agro brasileiro, né? Até porque o Pará é bem diferente, ainda é um estado amazônico, de fato, né? E tem muitas restrições ao crescimento. Tem coisa boa lá também. Os sistemas agroflorestais, né? Que protege a floresta e produz frutas e açaí e outros produtos. Mas em termos de benefícios para o Brasil, eu não espero muita coisa, não. Os clientes da Agrosol tiveram uma produtividade surpreendente nesta safra de soja. Mesmo com os desafios climáticos em algumas regiões, quem investiu nas sementes da empresa colheu excelentes resultados. Em Sinop, o grupo Pascoaloto plantou a cultivar Brasmax Olimpo e Pro e alcançou uma média de 90,5 sacas por hectare, em uma área com mais de 1.000 hectares. Já em Brasnorte, o produtor Jorge Pires de Miranda optou pela Brasmax Sparta I2X e viu sua lavoura bater entre 102 e 105 sacas por hectare. E qual o segredo de tanta produtividade? Escolhas bem feitas. As cultivares certas, aliadas às novas biotecnologias, garantiram mais sanidade no campo e, com isso, mais rendimento. E nem bem terminou a safra 24-25, a Agrosol já está olhando para frente. A equipe técnica já trabalha na avaliação de novas cultivares que devem reforçar o portfólio da empresa na próxima temporada, gerando ainda mais estabilidade e resultados para os agricultores. Porque o produtor sabe, cada saca a mais conta e faz diferença no bolso. E pode seguir confiando na qualidade das sementes Agrosol. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Olha, vamos falar do teu papel na comunicação, cara. Como começou? De onde vem essa tua veia? Me fala um pouquinho sobre isso. Bom, a comunicação no agro aconteceu da seguinte forma. Lá em Tangará da Serra, abriu uma rádio, né? E daí um amigo meu, que agrônomo também, ele chamou, disse, olha, vamos fazer um programa da rádio. Eu arrumo um horário lá com os caras e tal, sábado, 1h. Bora lá, começamos a fazer junto. Eu selecionava as notícias e tal. Não era fácil, né? Porque não era mais de revista, não tinha internet. Foi em 95. E aí começou, cara. A gente ia lá, falava, batia papo, falava algumas notícias, comentava e tal. Depois ele virou prefeito de Tangará, o meu amigo, e o Jaime Muraro, e eu fiquei lá fazendo o programa, né? Aí mudou para amanhã, cedo, aí passou para 2h. E foi indo, cara. E quando eu vi, foi em 95, e daí a rádio, infelizmente não foi bem, né? Mudou de administração. Eu fui o radialista, sei lá se eu posso me chamar assim, né? Sem ofender ninguém. Mas mais longevo, né? Fiquei sendo mais antigo, um programa lá na Rádio Tangará. Depois a rádio foi vendida. E a partir dali, a turma que comprou não reabriu, isso foi em 2023. Mas em 2015, o Ricardo Tonzic, que era o presidente da ProSoja, ele ouvia o programa que eu fazia aos sábados ao vivo. Ele disse, Xará, vamos fazer aqui pela ProSoja o teu programa. E aí dava, eu tinha isso como uma possibilidade, mas aí tinha que alugar canal no satélite, não era barato, não deu. Aí com o advento da internet mudou tudo, né? Aí estudamos um formato lá, a Marília ajudou muito, lembra da Marília da ProSoja? A gente fez um formato e eu comecei a fazer esse, então, uma vez por semana, gravado, distribuído, né, para rádios do estado gratuitamente.
são 4 blocos, né? Com um intervalinho lá de 2 minutos cada um, para a rádio local poder vender a propaganda lá local. E tá até hoje aí. Agora, em maio, tem que ver qual é o dia certo, já são 10 anos. 10 anos fazendo o Momento Agrícola. Então eu gravo 4 blocos, mando para as rádios na sexta-feira, e no sábado os 4 blocos viram um podcast, né? Foi um programa de rádio, mas vira 4 blocos de podcast. Daí também distribui nas minhas listas de WhatsApp, no LinkedIn, no Facebook e tal. Tem uma rádio da Bahia que está fazendo também, uma rádio lá de Luiz Eduardo Magalhães, que eles retransmitem, né, o programa. Vai em alguns sites, Notícias Agrícolas, publica lá o link, né, também. E você sabe, né, cara, é uma cachaça, dá pra falar isso? Dá. É exatamente isso que eu ia te perguntar. Cara, você visivelmente é apaixonado por esse outro lado da tua carreira, né? E aí você junta 2 coisas que você gosta, né? Que é a agricultura, né, a pecuária, o agro e a comunicação. Você nada de passada nisso daí, cara. Como eu tenho muitos contatos, né, cara, assim como o Canal Rural também tem, entendeu? Você também tem, né, pessoalmente. É um desperdício não divulgar essas coisas, eu acho, né? É uma informação de qualidade, isso que a gente busca. Não que eu estou falando, nem a notícia que eu comento, não é isso, mas as entrevistas, né? Tem tanta fake news aí hoje, né? Eu acho que isso é necessário, é a boa informação, né? Chegando até o produtor. Então são 10 anos de Momento Agrícola nesse formato. E de total de rádio aí. Total eu comecei em 95. 95 nem pra faz cá. As contas. Já fez, tá feito, né? 30 anos aí de brincadeira. O Arioli, e eu acho que eu comentei com você uma vez que eu tava morando em Campo Grande, então foi antes de 2010. E eu me recordo de uma vez, cara, que você uniu esse papel de comunicador, você devia estar ainda já com os primeiros 10 anos, década aí de trabalho nisso, e de liderança, representante do setor na época, num programa na MTV, em que você foi falar com o Lobão. Fala dessa experiência aí, Ariel. Então, a ProSoja, nós queríamos melhorar a nossa comunicação, e daí eles conseguiram um espaço para falar, né? Na época, aquela história do desmatamento. Era o que tinha de ruim, né? O agro brasileiro. Ainda tem essa imagem aí em algumas cabeças não tão bem informadas, né? E eu fui. Daí eu digo, cara, eu vi quem é que estava lá no negócio, eu digo, vou levar a pau. Tinha um cara de uma ONG, tinha um pessoal da SEMA lá do Mato Grosso. E aí eu tinha um bonezinho escrito soja. Eu digo, eu vou, porque eu sou um cara da soja. Vou marcar meu território, né? Botei o bonezinho e fui. E assim, inexplicavelmente, cara, o Lobão começou, ele comprou o discurso, assim, né? Ele simpatizou, né? Foi Cultura ou TV? Ou... Foi na TV Cultura, o Lobão, né? Eu falei MTV, mas então foi TV Cultura. TV Cultura. Foi simbólico, esse momento foi muito simbólico. Puxa, faz 2006 deve ter sido. Ô, Arioli, vamos partir pro fim aqui, senão a gente não termina essa prosa aqui. Vamos lá. Agora vem aquela pergunta que você gostaria que fizesse para você que nunca foi feita ainda. Que você queria responder hoje? Como é que é esse negócio? Eu não sei, cara. Que pergunta. Eu nunca pensei nisso. É a hora é agora. Não, você faria tudo de novo? Pode perguntar isso. A resposta, sim. Eu acho que olhando a trajetória, né? Claro que algumas coisas a gente não faria da mesma forma, mas eu acho que essa minha geração que mudou para o Centro-Oeste em busca do desafio, eu falei isso no início, né, da nossa gravação, foi uma vida, né? Evidente que nós tivemos eu acho que uma coisa meio abençoada, né? Poder participar dessa transformação do Centro-Oeste brasileiro, né? Na motor, na potência, no desenvolvimento brasileiro. Uma pena que muitas autoridades, mesmo brasileiras, ou outros estados brasileiros, né, às vezes pessoas, não entendam o que está acontecendo, né? Vocês também sabem disso. Gente do Sul não sabe nem onde é o Mato Grosso. Pergunta se é no Sul, se é Campo Grande e tal. É difícil, né? Tá bom. Mas eu acho que foi uma grande oportunidade e faríamos de novo, né? Uma outra coisa que eu gostaria de deixar de depoimento, a nossa família se fortaleceu muito nisso. Meu irmão, amizade. A mãe está lá conosco ainda aos 88 anos. A minha esposa se mudou comigo para o Mato Grosso. Em Campo Novo não tinha um instituto de beleza, não tinha um shopping center. A única coisa que eu vejo que trouxe ela até aqui foi o amor. Uma curiosidade sobre você, Arioli.
Curiosidade? Uma curiosidade assim, ó, meu filho é gremista, cara. E eu levei o carinha quando ele era novo, quando o Dunga contratou, o Inter contratou o Dunga, né, depois da Copa. Levei lá no Beira-Rio, na apresentação do Dunga, e ele é gremista. Então, não deu certo? Não deu certo, cara. E vamos lá, pra gente fechar aqui, olha, quem quiser entrar em contato contigo, cara, redes sociais, vai lá, revela aí pro pessoal que ainda não te conhece, queira falar com você. Momento Agrícola, né? Tem no Spotify, no SoundCloud, né? Meu amigo Arioli, agradeço pela sua participação aqui, cheia de pessoas ouvindo aqui, mostra o quanto você é querido, que é bacana. Bom, uma outra coisa, né, cara, Patrone, Pedro, João, essa oportunidade de conviver com vocês e com outras pessoas da imprensa também, né, fantástico, cara, isso aí não tem preço, né, eu acho que vai se criando, como o agro tem uma comunicação restrita de poucas pessoas, né, que são importantes e tal. Aí para a comunicação do agro, a gente poder conviver com vocês é nota 10. O trabalho de vocês é excelente. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.